Oi, pessoal. Antes de iniciar os tópicos propriamente ditos da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores, vamos relembrar um pouco os principais conceitos aprendidos em disciplinas anteriores, que serão bem necessários para o bom entendimento dos tópicos contemplados por essa disciplina. O que é que nós vemos embaixo de um programa? Se a gente considerar uma aplicação simples, como um editor de texto, até mesmo grandes sistemas de banco de dados, isso significa que para esse desenvolvimento desses programas eu posso ter milhões e milhões de linhas de códigos para sua execução, certo? E como veremos, o hardware ele só entende instruções simples, então só consegue executar instruções completamente simples, certo? E como é que eu chego de instruções extremamente complexas, ou um conjunto de instruções extremamente complexas, até essas instruções simples reconhecidas pelo meu hardware, certo? Para isso, eu preciso passar por várias camadas de software, como apresentado aí na imagem, para conseguir chegar ao entendimento do hardware, certo? Dentre delas, eu vou ter a camada de aplicação, o software de aplicação, que são basicamente os softwares de alto nível, de linguagem de alto nível de programação, certo? Onde eu entendo aí qual algoritmo, qual problema a ser desenvolvido e implemento em linguagem de alto nível, como Java, como C, Python, entre outras, certo? Mas eu preciso que essas informações, esse código dessas linguagens, elas sejam mais próximas do que é compreendido pelo meu hardware. Para isso, eu vou ter linguagens intermediárias, certo? De conhecimento, como as linguagens de montagem, que é o assembly, e eu preciso, para isso, algum auxílio de alguns softwares especiais, que seriam os softwares de sistema, como sistema operacional e compiladores, tá? Para conseguir gerar esse meu código em uma linguagem intermediária, que seria essa linguagem de montagem, até eu chegar à minha linguagem de hardware mesmo, onde ele vai ter que ter um conhecimento de qual é o conjunto de instruções reconhecido pelo meu hardware para poder implementar, ok? Como eu comentei, essa aplicação, os softwares de aplicação são linguagens de alto nível, certo? A parte de sistema de software, onde entra o sistema operacional, que vai ter as instruções necessárias para a manipulação de entrada e saída, gerenciamento de memória e de discos, e o escalonamento entre as tarefas do processo do programa, tá? E entre processos, ou seja, entre programas, além do compartilhamento de recursos. Ou seja, eu utilizo informações extras que vêm do sistema operacional, que vão facilitar esse uso do meu hardware, mais compiladores que vão traduzir essa minha linguagem de alto nível para uma linguagem de montagem, certo? E depois essa linguagem de montagem, que seria o assembly, para transformação na minha linguagem de hardware, que vai ser a minha linguagem binária, tá? Onde o hardware ele vai ser composto pelos componentes básicos do computador, que são o processador, a memória, controladores, entrada, saída e barramentos, certo? E esses já sendo chamados, sendo utilizados por instruções que são buscadas dentro da minha memória e são instruções que já utilizam o padrão reconhecido pelo hardware, incluindo qual é o conjunto de operações que ele consegue executar, certo? Então, eu saio de uma aplicação bem alto nível, como está aqui sendo representada, certo? Onde vocês normalmente implementam aqui nessa parte, e eu preciso fazer com que esse software que vai ser implementado em alto nível, ele consiga chegar a uma informação que vai ser reconhecida por esse hardware daqui, tá? Então, eu vou passar por vários níveis uh, de compilação e de tradução dessa minha linguagem de alto nível até chegar à minha linguagem de hardware. Colocando aqui numa perspectiva de linguagem, mais visualmente parecido para vocês, nessa minha linguagem de alto nível, vocês vão ter informações, palavras reservadas, conjunto de funções ou de operações pré-estabelecidas por bibliotecas que vocês poderão utilizar para facilitar. Então, eu tenho um conjunto normalmente de linhas de código muito menor do que na minha linguagem de máquina, tá? Então, essa minha linguagem daqui, em alto nível, ela vai ser compilada para uma linguagem assembly, que é a minha linguagem de montagem, certo? Onde nessa linguagem, ela já vai ser implementado, o código já é gerado baseado na arquitetura do meu hardware,
certo? Essa arquitetura do hardware é o que vai me dizer o conjunto de instruções que ele reconhece e como essas instruções elas são formadas, tá? Ou seja, quantos operadores ele tem, quais são os operandos, tipos de operandos, onde os operandos vão ser buscados para poder ser executado. E por fim, através do assembler, eu pego a informação que está aqui em código assembly e gero uma representação de máquina, que vai ser basicamente dígitos binários, é o que é reconhecido pelo meu processador, ok? E um dos principais conceitos também que a gente precisa diferenciar melhor nessa disciplina é o que é arquitetura e o que é organização de computadores. Basicamente, a principal diferença é a arquitetura, ela vai ser tudo que está visível para o programador, os atributos visíveis, ou seja, qual é o conjunto de instruções que aquele meu processador ele implementa, tá? Quais são os algoritmos de controle dessas instruções, qual o número de bits utilizado. É bem comum a gente falar, trabalha com uma arquitetura de 32 bits, por exemplo, tá? Então, a gente está falando já dessa palavra, já usando o jargão da arquitetura, exatamente porque são atributos que vão ser relacionados ao projeto, ou seja, a arquitetura desse meu sistema. Além de mecanismos de entrada e saída, quais são os utilizados, e as técnicas de endereçamento de memória, tá? Como é que eu consigo pegar essas informações dentro dessa minha memória? E na parte de organização, quais são as unidades operacionais e as intercomunicações que conseguem executar, que trabalham essas especificações da arquitetura. Ou seja, eu já tenho uma arquitetura, por exemplo, um processador com uma arquitetura de 32 bits que possui um conjunto de instruções, de 32 instruções diferentes, com, por exemplo, formato de tamanho fixo, que trabalha com mecanismos de entrada e saída através de interrupção e endereçamento em memória através de um endereçamento indireto por registrador, etc. Então, é esse processador que possui essa arquitetura, ele se comunica com outros elementos, ou seja, outras unidades operacionais, como a memória RAM, certo? Através de determinadas intercomunicações. Então, essas interfaces, esses sinais de controle para permitir essa comunicação entre os elementos operacionais, isso é a definição básica de organização. Ou seja, se eu tiver que implementar uma multiplicação, se existe uma instrução de multiplicação, preciso utilizar isso. Então, se existe uma função de multiplicação, isso vai ser me definido pela arquitetura. A arquitetura vai dizer se aquele processador suporta a execução de uma multiplicação. Já a organização vai me dizer se aquela instrução de multiplicação é executada através de uma unidade de multiplicação ou foi feito através de adições sucessivas, certo? Então, essa é uma das grandes diferenças entre os dois. Se existe a possibilidade de ser implementada e se é implementada, qual é a forma ou quais são os elementos utilizados para essa implementação, que é a minha organização. Tá? Além desses conceitos de arquitetura e organização, eu entro na ideia de que todo computador, ele como uma máquina hierárquica, um sistema hierárquico, ou seja, vários níveis de abstração, vários níveis de conhecimento, de visualização pelo meu programador ou usuário, ele em cada nível, o projetista vai ter que se preocupar com uma determinada estrutura e função. Onde a minha estrutura é a forma como os componentes desse meu sistema eles se relacionam, e a função é a operação que cada um desses componentes cada um desses componentes dessa estrutura, quais são as operações executadas por eles, certo? Então, dentro das funções, um computador ele tem 4 funções básicas, que é processar os dados, ou seja, os dados eles podem possuir grande variedade de formas, ou seja, eu tenho que reconhecer quais são os dados que são trabalhados, quais são os requisitos para esses dados serem armazenados e serem utilizados e processados, tá? Além da função de armazenamento de dados, se esse armazenamento vai ser em curto ou longo prazo. Para curto prazo, qual a tecnologia utilizada, qual a longo prazo, qual vai ser a outra tecnologia utilizada também. A movimentação de dados, porque eu preciso que esses dados sejam processados e trabalhados, eles vão ser utilizados de alguma forma. Então, a entrada e saída e a comunicação interna dos dados precisam ser realizadas pelo computador. Além do controle, que é o gerenciamento dos recursos que o computador vai ter e orquestrar desempenho, ou seja, a parte de desempenho ele vai estar muito relacionada a como o controle é realizado para que todos os elementos desses meus sistemas eles sejam utilizados de forma correta. Na próxima aula, começaremos a falar sobre cada uma dessas estruturas
entrando em detalhes maiores sobre como é que cada uma delas vai ser implementada, certo? Então, até a próxima aula. Se tiverem dúvidas, me contactem. Tchauzinho.